eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo já lá ido, os servidores não o acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. No capítulo 5, nos versículos anteriores, nós vamos ver Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo e já sendo operado aquela matança. Todos dois são mortos diante dos apóstolos. E Pedro falou que eles iriam morrer mesmo e morreram. Então já algo sobrenatural já estava acontecendo. E eles, os líderes religiosos, prenderam eles no cárcere por estarem pregando e fazendo todas as obras. E foi trancado com toda segurança, com guardas do lado de fora. E a Bíblia revela que de noite eles não estavam mais lá, estavam no templo pregando. Nós lemos isso aqui. E eles foram pegar eles para serem interrogados. A Bíblia diz que tudo estava da maneira que deixaram uma diferença: eles não estavam dentro do cárcere. Tudo trancado, os guardas no seu devido lugar, mas eles não estavam. Algo sobre-humano aconteceu. Deus tirou eles de lá sem mexer nas trancas. Amém? E eles continuaram a obra. Antes nós sabemos que esses homens não eram capazes de acontecer isso com eles. Mas depois que eles ficam em Jerusalém revestidos de poder, isso pôde acontecer. Então, sem o Espírito Santo é impossível isso acontecer. Com a presença do Espírito Santo, isso acontece. Porque depois nós lemos aqui que
que eles falaram: nós somos testemunhas, antes com medo, agora tinham acabado de ser presos, estavam enjaulados, mas continuam a obra de Deus, continuam na palavra, pregando a palavra, sem ter medo de ser preso ou morto. E ainda diz na cara deles: importa agradar a Deus e não aos homens, porque nós somos testemunha dessas coisas, nós e o Espírito Santo que está em nós. Como nós podemos ficar calados? A maneira deles agirem depois é o mesmo poder de ter saído da prisão. Então, com a maneira deles agirem, revelava que nada os prendia mais. Então, preso por estar fazendo a vontade de Deus, não importava. Para eles continuavam soltos. O mesmo poder que tirou eles de forma milagrosa de dentro do cárcere, foi o mesmo poder que levou eles a testemunhar desse jeito. É o mesmo, não é diferente. Amém? E nós lemos aqui que Deus deu esse poder, que é o Espírito Santo, aos que lhe obedecem. E isso, quando Deus deu àqueles que lhe obedecem, aconteceu algo na vida dessas pessoas. Para obedecer, porque a Bíblia é bem clara que nós somos, toda a humanidade, filhos da desobediência. A Bíblia diz que o espírito imundo trabalha na vida dos filhos da desobediência. E o apóstolo Pedro vai falar: eu estou escrevendo essas cartas a filhos obedientes. Se antes filhos da desobediência, agora filhos da obediência. E Deus deu, continua dando, Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Amém? Então a salvação, aí o que aconteceu com aqueles que obedecem? Injustos se tornam justos. Os injustos se tornaram justos mediante a fé. A fé em quem? No Evangelho. Recebeu o Evangelho da maneira que Deus exigiu. Porque nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé, para entrar, eu tenho que aceitar da maneira que a Bíblia diz. E agora o meu justo viverá da fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O meu justo viverá da fé, como está escrito, de fé em fé. E nós somos chamados para a obediência a essa fé. Quem aqui agradece a Deus? Graças a Deus. Agradecer a Deus é assim, ó, graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Por quê? Por que dá graças a Deus? Porque arrumou um trabalho? Porque viu alguém começando a caminhar na igreja? Porque está lendo a Bíblia? Porque nós estamos aqui para cultuar? Porque eu posso edificar a vida espiritual de alguém? Agradece a Deus por quê? Porque estava enfermo e foi curado. Mas e agradecer a Deus? Tantas coisas que a gente fala, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, né? Mas e agradecer a Deus por estar obedecendo ao Evangelho da maneira que está sendo colocada? Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo que ele disse: eu dou graças a Deus por vocês terem recebido o Evangelho da maneira que foi pregada. Mas eu obedecia. Amém? Dá graças a Deus por isso, de ter recebido a verdade, ter levado a vida de acordo com essa verdade. Obedecer o Evangelho é obedecer a Cristo. E a
obediência de Cristo está nisso. Porque depois que nós estamos em Cristo, quem está em Cristo está em obediência. Já pensou estar em Cristo na desobediência? 2 Coríntios 10, 5. Diz assim, no 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fazendo o quê? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que mais? E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, por causa da nossa união com Cristo, por causa da nossa união com o obediente, com essa obediência de Cristo, nós nos unimos a Ele. Aí, se levantando contra, eu me levando contra, com tudo aquilo que me afasta do conhecimento de Deus, que tudo aquilo que me separa de Deus, todo pensamento contrário ao Evangelho, quando eu descarto a verdade do Evangelho e vivo fora do padrão, são os altivos e orgulhosos. Eu me levanto contra isso, para levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Por causa da união nossa com Ele, eu rechaço tudo aquilo que está fora do padrão do Evangelho. Eu não aceito, porque a Bíblia diz que a palavra dele, porque quem é que ama Ele? Aquele que guarda a palavra. Aquele que guarda a palavra, em qualquer momento ele revela ela e rechaça tudo que pode levar uma alma para o inferno. Está aqui nele, ele não aguenta. Ele não se enquadra naquilo que separa de Cristo. Não aceita. Esses são os obedientes. Se uniu a Cristo. E isso vai fazer diferença em nossas vidas. Amém? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado por Deus só aos que obedecem. Não tem outro jeito. E a Bíblia diz que Ele nos concedeu, esse Senhor Jesus maravilhoso, nos concedeu uma salvação eterna. Mas a salvação só é para aqueles que o obedecem. Hebreus 5:9. Essa salvação eterna, quem quer salvação eterna? Então pode esquecer se não obedecer. Não tem. A Bíblia diz que a salvação eterna só é para os que obedecem, porque os que obedecem têm o que testifica, o Espírito Santo está neles, e Deus deu o Espírito Santo a eles. Então a graça, o favor de Deus, os dons de Deus, a capacitação de Deus, que é o Espírito Santo, só é dado aos que obedecem. Sem obediência não revela amor. Fé, amor, obediência, inseparáveis. Inseparáveis. Quem crê, obediência à fé, porque a fé gerou o amor em mim. Com o amor aqui, Jesus disse que quem ama obedece. Então não tem como separar. Todo o príncipe da paz, é o conselho dele que vai fazer a diferença em nossas vidas. A Bíblia diz que a fé é de um coração puro. Isso só vai ser uma realidade em um coração transformado. Transformado. Romanos 6:17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Amém? E depois que eu recebi dessa maneira, servos do pecado, obedecestes. Obedeceste de coração, não é só intelectual. Não é só acreditar na verdade do Evangelho, obedeceu de coração, foi transformado a forma do conselho, da doutrina, das palavras de Jesus
como foi ministrado, obedeceu de coração, a alma foi transformada. De coração, não é só concordar. Teve um coração transformado, e com isso é evidente que foi libertado do pecado. A característica do santo, o santo vai revelar o quê? Que obedeceu de coração, faz tudo por amor, em amor, impulsionado pelo amor. Nada de ordem, nada de se matar para obedecer, obedece por amor. Foi transformado, a mente renovada, um outro coração, um outro ser andando na face da terra. O desejo é obedecer, porque quem salvou, por amor, obedeceu. Para gerar isso em nós, por amor, obedecer. Porque eu me uni àquele que fez tudo por amor. Então aquele que fez tudo por amor está em mim e eu nele. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vocês para sempre. O Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não obedece o Evangelho. Mas vós obedece o Evangelho, vós recebereis, porque ele está aqui, habita convosco, Jesus, e estará, viu, Jesus habita convosco. Jesus era o Espírito Santo ali falando com eles, porque habita convosco, e depois que eu subir, ele vai habitar em vocês. Se vocês soubessem que eu estou indo para o Pai, essa revelação era para encher vocês de alegria. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu, o Pai que está por trás de toda obra. O Pai quer que eu suba, porque sabe que sem o Espírito Santo, vocês não têm o Consolador. O Pai é maior do que eu. É profundo isso. Isso é espiritual. Quem ama Jesus é selado com o Espírito Santo para a promessa. E meu Pai o amará, e eu também o amarei. Viremos para ele, faremos morada nele. O Deus eterno falando para aqueles que obedecem: vou fazer morada, vou habitar nele, vou ficar dentro dele, me manifestando a ele. Como na desobediência? Onde ele está? Onde ele está? Aquele que é o exemplo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Sendo homem, também se aniquilou, foi servo, só quis servir. Revelou, não, essas palavras não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Aí quando você não concorda com o erro, quando você se posiciona a favor da verdade do Evangelho, você está falando, essas palavras não são minhas, mas são daquele que me salvou. Mesma coisa. E isso, cara, vai revelar o quê? Eu sou um filho da obediência. Eu sou salvo. Eu estou em comunhão com meu Senhor Jesus. Porque os fariseus e saduceus, Jesus advertiu eles, hipócritas. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que ficam na praça querendo ser aplaudidos. Lembra? Quando você der esmola, hipócrita, não seja como eles, que eles dão esmola e quer que todo mundo veja. Eles jejuam, fica com cara de triste para falar que está com... para ser glorificado pelos homens, para aparecer entre os homens. Vocês não façam assim não, faz tudo em secreto, vocês não podem aparecer, quem pode aparecer é Jesus. Isso é muito profundo. Então, por isso que se você fizer aquilo que eu mando, tudo que eu mando, não passa de servo inútil. Mas eu quero ver você fazer por amor, sem ninguém esperar, tu está agindo, tu está obedecendo, e ninguém está te obrigando, é cheio de alegria, fazendo voluntariamente. Eu quero aí, tu é meu servo. É diferente. E sabe qual vai ser a diferença? A salvação é só para quem obedece. Que o engano saia das nossas vidas.
Não vamos dar uma de malucos e pensar que teu conhecimento já estou salvo. Não, é só para os que obedecem, porque os que obedecem é os que revelam que ama. E Deus, quando isso não é uma realidade, cadê o Espírito Santo que ele disse que dá aos que obedecem? E depois que esse ser poderoso vem habitar, não tem barreira. Tu consegues viver. Lembra que a passagem que nós lemos? Houve coisas milagrosas que aconteceu aqui. Esses homens não têm medo de nada. Esses homens saíram de uma prisão de uma forma milagrosa. Eu quero te falar que a nossa prisão é espiritual. Com os olhos espirituais, dá para você enxergar. Se tu não enxergou ainda, porque tu é cego. Dá para enxergar quando eu saio de uma prisão. Porque quando eu saio de uma prisão milagrosa, eu me apresento em qualquer um para testemunhar o Senhor Jesus. Não tem barreira. Se é para chorar, eu choro. Se é para sorrir, eu vou sorrir. Mas eu não dou uma de maluco. Eu sigo o Evangelho. Nós temos que seguir o Evangelho como é revelado. Se a Bíblia diz para mim que se eu tomar eu tenho que chorar, então eu vou chorar, eu vou para os pés do Senhor me quebrantar e pedir ajuda a Ele. Eu não vou ficar rindo igual palhaço. O conselho. Aí o Espírito Santo vai falar assim para mim, vai falar assim, eu vou falar para alguém, eu dou graças a Deus que tu recebeu o conselho de acordo com a verdade que é de Deus, e é de Deus mesmo. Louvado seja Deus por ter recebido e estar obedecendo de coração. Graças a Deus, porque a salvação está comigo, e a salvação eterna é só para aqueles que lhe obedecem. Essa é a palavra. A Bíblia diz para nós guardarmos a fé que nos foi dada, guardarmos, deixar aqui palavra, tudo que Deus deu, deixar aqui, que a qualquer momento tem que ser manifestado. Guardar com maior amor por Cristo Jesus, e Jesus aqui, como as palavras vão ficar saindo com o autor da fé, o consumador da fé, a palavra viva está bem aqui dentro. Eu não esqueço. É isso que Paulo quis dizer. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, é esse o julgamento certo que estamos fazendo? É esse? O que constrangiu o apóstolo a obedecer, a amar, a cuidar, a ter paciência, a agir da maneira que ele agiu, a Bíblia diz que foi o amor de Cristo. Então, o impulsionamento para viver o Evangelho do jeito que é revelado é o amor, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando nós julgamos com esse entendimento espiritual, se Ele morreu por mim, e eu sei o que o Evangelho é isso, a fé é gerada por eu ter ouvido isso, é claro que eu vou revelar que estou morto para a minha vontade, eu vou revelar que estou morto para esse mundo, e a vida agora, que o resto de vida que eu tenho aqui na carne, viva pela fé do Senhor Jesus. Essa verdade é que tem que reinar em nossas vidas. O que causa desordem, sai. Eu dou graças a Deus porque vocês obedeceste de coração, não foi só concordando, falando alguns versículos também bíblicos, não foi. A vida de cima está sendo revelada em vocês. Eu dou graças a Deus. Se não foi isso, não tem motivo. E ninguém tem. Mas quando eu nego a mim mesmo, e eu recebo o conselho, e vivo, um milagre aconteceu. Eu saí da prisão, eu saí do cárcere, de uma forma milagrosa, as correntes, a tranca, tudo se abriu, eu saí, mas ela continua lá, tem guarda, tem prisão, mas está tudo lá, eu não. E agora eu estou vivendo a liberdade para falar na cara de qualquer um, na tua,
Não é de qualquer um. Está entendendo? Não é de qualquer um que estiver diante de mim, eu falo com a minha vida. Importa agradar a Deus e não aos homens. Mas tu pode acontecer isso contigo, pode até te matar ou te jogar no cárcere de novo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Porque ele diz que se eu for fiel até a morte, eu recebo a coroa. Fiel até a morte é uma obediência contínua. Porque agora eu não sou filho da desobediência, eu sou filho da obediência, porque alguém morreu por mim e transformou a minha vida. E o amor dele em mim é a causa da obediência. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.